A paz do Senhor a todos que estão aí nos assistindo nessa mais uma quarta-feira na nossa live ADP Menk na quarentena. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje o assunto é super interessante. Vamos falar um pouquinho sobre os avanços no combate ao coronavírus no campo científico. Fique aí conosco, faça suas perguntas, que com certeza vai ser um assunto que vai tirar muito as dúvidas de cada um de nós. Oi, Paulinha, boa noite, paz. Oi, paz, tudo bem? Tudo. Tá bom. Oi, pessoal que está aí em casa, está chegando agora com a gente. Paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais uma quarta-feira, onde estamos aqui para fazer o melhor, para trazer mais informações aí para vocês no dia a dia. E hoje é um assunto bem legal, bem interessante. E como eu sempre falo, em todas as quarta-feiras, uma boa parte das quartas, né, Lu? A gente está tentando trazer pessoas aqui da nossa própria congregação. E hoje a gente tem 2 ouros da casa, que vai trazer conteúdos bastante importantes para você aí, né? E antes de começar o nosso programa, até estava conversando com elas, que é muito gratificante a gente saber que a gente tem tantas pessoas qualificadas dentro da nossa congregação. Então, isso é muito bacana, isso deixa todo mundo muito orgulhoso de saber que tem pessoas assim tão preparadas dentro da nossa igreja, né? E a gente fica muito feliz de poder compartilhar isso com todos vocês. Mais uma vez, quero agradecer minha pastora por essa oportunidade, Amém. Meu pastor também. E vamos começar, né, Lu? A Lu vai fazer as honras, vai apresentar todo mundo. Gente, fica aí, compartilha, já divulga esse trabalho, já divulga aí para os seus amigos, colegas. Mandem as suas perguntas, suas sugestões e ajude a gente a divulgar esse trabalho. Amém? Fica aí com a gente, bem-vindos e um ótimo programa para todos nós. Beleza? Então, nós estamos aqui com uma das líderes dos adolescentes do nosso grupo Adoradores de Cristo, a nossa irmã Tatirlane Leles. A Tati, ela é formada em biomedicina. Aí, quando a gente começou a ler as graduações dela, falou, meu Deus, biomedicina, com habilitação em imunologia e patologia, e pós-graduadas em ressonância magnética e tomografia computadorizada. Pai do Senhor, Tati. Amém, pastora. Eu vou te chamar de Tati, Jesus, tá? Porque eu amém. acostumada a chamar de Tati. Tudo bem, não tem problema. Até porque Tatirlane é um pouquinho difícil, né? Mas a paz do Senhor, pastora, a paz Amém. do Senhor, Paulinha. Amém. Muito honrada de estar aqui hoje. Já quero agradecer primeiramente ao Senhor e também a vocês, né, por este convite, né? Quero também desejar a paz do Senhor para todos os irmãos que nos assistem neste momento. Uma boa noite para todos. Amém. E também aqui, no meu ladinho, a nossa irmã Maria José, diaconisa aqui da nossa igreja. É a primeira líder dos adolescentes também. Uma bênção, mãe e filha, líderes dos adolescentes. Hoje está tudo em família, né? É. Conhecimento em família, olha que bacana. Isso não é para qualquer um, hein? E aqui o nosso técnico de som também é o líder dos adolescentes. Hoje eu estou com a mocidade na cabeça, né? Dos adolescentes e esposo da nossa irmã Tati. Mas aqui a nossa irmã Maria José Leles, ela é agente comunitário de saúde e é estudante de pedagogia. Pode ser, irmã Maria, tudo bem? A paz do Senhor, pastora. É um prazer muito grande estar aqui, né? Quero também dar a paz do Senhor para nossa assessora, né? Nossa linda. Obrigada. Aí, né? Que está aí apoiando a gente, né? Estou Amém. vendo todas as lives, sempre aqui maravilhosa. Amém. A gente está tentando aqui, né? E também quero dar uma boa noite para você que está em casa nos assistindo. Quero pedir que você venha assim sentir bem aqui com a gente, né? Porque a gente está um pouquinho nervoso, mas eu creio que vai ser uma bênção.
Daqui a pouquinho elas vão estar bem tranquilas. Então, vamos começar? Começar aqui fazendo uma pergunta para a Tati, porque assim, até hoje a gente falou sobre a pandemia, mas a gente não entrou realmente no assunto sobre o corona, né? Sobre esse vírus que está assolando o nosso planeta. E hoje nós vamos estar falando bastante sobre ele. Tati, segundo a OMS, existe tratamento eficaz para o Covid-19? Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, né, nós ainda não temos nenhum tratamento que seja eficaz, comprovadamente por estudos. Não há nem medicamento, nem vacina, nenhum tratamento que seja realmente eficaz no combate aí ao coronavírus. Nós temos tratamentos que auxiliam ali no quadro clínico do paciente, né, anti-inflamatórios, alguns medicamentos que proporcionam uma melhora naquele quadro clínico do paciente, mas nenhuma até agora que seja especificamente para combater o vírus, o coronavírus, né? É uma pena, né, porque assim, a gente ouve tanto falar, né, e a gente tem uma ansiedade tão grande que a gente não vê a hora desse tratamento ele está existente aqui, né? Mas, assim, ainda como não tem ainda esse tratamento, a gente vai falar um pouquinho sobre como se prevenir. E aí eu já quero falar com a irmã Maria. Irmã Maria, como que a gente faz para se prevenir um pouquinho? Porque é complicado. Por mais que a gente tente, mas é complicado. E como que a gente faz para se prevenir? Então, as prevenções, primeiro, a gente sabe que vem pelo contágio, né? Então, para se prevenir, precisamos o quê? Lavar as mãos com frequência, né? Lavar as mãos, assim, não só as mãos, mas também até o punho, porque às vezes a gente se preocupa só em lavar as mãos, mas não, tem que alcançar o punho também, né? Com água e sabão. E se não conseguir lavar as mãos, sempre usar o álcool em gel 70. O álcool 46 não resolve o problema. Tem que ser o álcool em gel 70 mesmo. 70%. E por que o álcool 70% ele é mais eficaz? Porque ele tem 70% de álcool. O de 46 já tem 46% só de álcool. E o 70 tem 70% de álcool. Então, mas se eu limpar os móveis com 46... pode dar uma eficácia, mas não é tanto, então. Não é tanto. O álcool eficaz mesmo é o 70%. E aí, falando já desse assunto, gente, eu sei que é um assunto já em muitas redes sociais, em muitas, né, na televisão em si, vem se abordando isso já. Nós estamos nessa luta aí, eu acredito que tem uns 3 meses, mais ou menos, né? Uns 3 meses que a gente está nessa luta com esse vírus e a gente já perdeu tanta gente, né? Tanta gente conhecida, tanta gente próxima e estamos perdendo ainda. Então, é um assunto de grande importância. Então, você que está em casa, se você tiver alguma dúvida e queira compartilhar com a gente, mande. Ou se você tiver alguma dica também que você queira compartilhar aqui para que nós possamos falar para quem está em casa nos assistindo, você pode mandar também. É claro que hoje eu estava na minha casa e eu vi que alguns estabelecimentos eles já começaram a abrir, né? Ao mesmo tempo a gente se preocupa, né? Que tem toda a questão da economia, mas também tem a questão da saúde. Então eu acho que essas dicas aqui que a Tati e a irmã Maria vai trazer, eu acho válido você colocar, porque muitas empresas já vão começar a voltar à rotina. Então, muita gente já vai começar a sair da questão do home office ou vai intercalar a questão do home office, então vai ter que se locomover até a empresa. Então, outra coisa importante que é legal colocar aqui, eu acho que a Maria, como agente de saúde, deve frisar muito isso, a questão da máscara, né? Que também é muito importante ter que usar. Nós não estamos usando aqui porque nós estamos fazendo o programa, mas todas nós estamos com a nossa máscara. Então, isso é muito importante frisar. Não deixem de usar, não deixem de seguir os cuidados, porque agora
a gente vai ter mais contato com as pessoas, né? Então, vai se abrir mais os estabelecimentos, vai voltar à rotina. É bom entre lembrar aspas, né? que mesmo abrindo os estabelecimentos, não é o momento de a gente estar passeando, né? Exatamente. Ou assim, vai abrir, não vou precisar mais tomar certos cuidados. Não. Não é o momento da gente relaxar. Muito pelo contrário. Agora, mais do que nunca, a gente tem que seguir as dicas que a Irmã Maria falou, na questão de lavar as mãos, de questão de usar o álcool em gel, na questão da luva. Então, isso é muito importante. Tá bom? E aí, Irmã Maria, como a gente já está falando da prevenção, quais as formas de contágio mais comum do coronavírus? Olha, as formas de contágio mais comum, ela acontece de uma pessoa doente para outra pessoa, né? E o que acontece com isso? É o toque de mão, né? O aperto de mão é uma forma de contágio. Gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, objetos ou superfícies contaminadas, como celulares, mesas, maçanetas, brinquedos, né? Teclados e computador e etc. São várias as formas de contágio. É porque no caso do aperto de mão, normalmente a gente aperta a mão e a gente passa a mão no rosto. Exato. Então esse que é o grande perigo, né? Então, aí o problema é passar no olho, porque o olho é úmido, né? O olho, a nariz, boca, o nariz. Então, isso aí é muito complicado, é muito sério. Eu não sei se vocês sabem, mas eu tinha visto que eles aconselham até nós, mulheres, não usar o cabelo solto. É isso, né? Isso, e também anéis, né, brincos, né, colares, relógio, tudo isso é uma forma de contágio. E o vírus fica por algum tempo, né, algumas horas ali. Então, assim, é melhor que a gente não use nesse momento. E se usar, chegando em casa, tem que higienizar, né, tudo corretamente. Coloca uma superfície, pega o álcool 70, borrifa ali em cima e deixa secar sozinho. Não é necessário passar nenhum outro produto. Borrifa o álcool 70, espera ali algum tempinho até ele secar e depois pode guardar. Mas a água sanitária também, ela é boa, ela funciona? A água sanitária, ela funciona, mas ela pode danificar, principalmente joias, né? Então, ela é boa para limpeza, né, de piso, né? Dependendo do que você tiver na sua casa, você pode estragar com a água sanitária. Roupa, né? Roupas, né? Esquece. A água sanitária ela é muito boa para você higienizar seus sapatos, por exemplo, quando você chegar da rua. Né? Lá na minha casa mesmo, o que a gente adotou? A gente coloca lá no portão um pano, né, com um borrifador cheio de cândida e água. Aí todo mundo que entra tem que borrifar o sapato para entrar. Não entra de jeito nenhum com o sapato que veio da rua. Porque o que acontece? Na rua as pessoas jogam, né? Cospe, não tem cuidado, enfim, né? não tem os cuidados, aí você suja o seu sapato, né? Já está contaminado, entra dentro da sua casa, contamina a sua casa e daqui a pouco você está sendo contaminado. Então é muito sério. É complicado. E o pior, gente, que vocês estão assistindo aí em casa, não sei se vocês têm a mesma percepção que eu tenho e as meninas aqui talvez tenham, mas muita gente não leva a sério. E a gente só leva a sério certas coisas quando acontece ou com a família ou com alguém muito próximo, que é o que muitos ao nosso redor talvez tenha acontecido, né? Eu tive situações muito perto de pessoas que eu conhecia, muito próximas, e que faleceram por conta do Covid. Então, assim, a gente só leva a sério quando acontece próximo da gente. Quando não, as pessoas não têm essa consciência. E você que está em casa, você precisa ter essa consciência. É o que eu falei, agora a gente vai começar uma nova fase, né, de voltar à rotina, entre aspas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado muito mais do que nunca, né? Tati, vamos falar sobre pesquisas? O que significa pesquisa observacional e experimental?
no campo da pesquisa, nós temos vários tipos, né? Elas são classificadas conforme a sua natureza, conforme o seu objetivo. E no caso da pesquisa... Tá saindo som? Só um pouquinho, gente. Problemas técnicos. Porque na realidade acabou a bateria. Programa ao vivo, gente. Assim Acabou mesmo. a bateria, então assim, vamos aproveitar aqui a Mamãe Maria, que ela tá com a bateria ainda. Não, Maria. Não, aí eu vou te fazer a pergunta. Tem uma pergunta aí para a Mamãe Maria? Aí depois a gente volta em você, tá, Tati? Tem, Paulinha? Tem, peraí. A gente falou já das recomendações, né, da prevenção do Isso. Covid. E aí que tem outra pergunta, Irmã Maria. Por que algumas pessoas infectadas apresentam apenas sintomas leves e outras não, né? Acaba tendo problemas mais agravantes, né? Por que uma sente pouca coisa e outras não sente, outras sente já muito de ter que ficar entubado, em coisas desse tipo? Certo. Então, o Covid-19, ele apresenta um quadro clínico que varia de infecções assintomáticas e quadros respiratórios graves, né? O que acontece? De acordo com a Organização Mundial de Saúde, a OMS, a maioria dos pacientes com Covid-19, cerca de 80% podem ser assintomáticos. Né? O que é um paciente assintomático? São pessoas que estão contaminadas, mas não apresentam sintomas. Mas ela pode passar, Ela né? pode sim contaminar. E cerca de 20% dos casos, eles podem requerer um atendimento hospitalar, né? Por apresentarem dificuldade respiratória, né? E nesses casos, aproximadamente 5%, eles podem estar necessitando de suporte para tratamento de insuficiência respiratória, né? Como o quê? Então, quer dizer que esses 5% é o que, de repente, pode acontecer a falecer. Que é o que a gente está vendo muito acontecer aí, Isso. né? Agora, uma dúvida minha, não estava no roteiro, gente. Eu vou pegá-las de surpresa agora. Quem pegou? Eu vi algumas coisas nas redes sociais, tal. Uns falam que sim, outros falam que não. Se eu tive o Covid-19, eu estou imune? Porque eu vi dois contextos. Eu vi alguns médicos e alguns cientistas falam que não, e outros falam que sim, que você fica imune. Você consegue, Tati, responder isso? Vamos lá. O que acontece? O nosso sistema imunológico, ele é incrível. Eu gosto de usar essa frase que meu professor de imunologia, ele falava exatamente isso nas aulas, né? E ele realmente é incrível. Ele está preparado para combater qualquer tipo de doença e infecção. Nosso sistema imunológico ele é capaz para isso. Então, diante de uma infecção, diante de um contágio com um agente infeccioso, com um patógeno, o nosso sistema imunológico ele tem as suas armas de defesa que vai trabalhar para acabar com aquele vírus e recuperar a homeostase, que a gente costuma falar no nosso organismo, deixar tudo na sua normalidade de novo. E, geralmente, na sua grande maioria, então, a gente cria um sistema de defesa contra a maioria dos vírus e bactérias. Então, no primeiro contágio que a gente tem com o vírus, no caso do coronavírus, nós vamos, sim, criar imunidade. Nós vamos ter, primeiro, uma resposta imunológica de imediato, e depois essa resposta imunológica ela cria uma memória. É onde começa a ter a produção de anticorpos. E aí, teoricamente, num possível contato novamente com esse vírus, a gente está imune e consegue combater ele de imediato. Então, não teria sintomas, por exemplo, e nem se a doença não se prolongaria para um caso grave. Só que o problema é que tem muitos vírus que eles sofrem mutações, que é o caso, por exemplo, do vírus da influenza, que é o da gripe. Por isso a gente todo ano precisa tomar uma vacina de novo, porque o vírus ele tem várias mutações. Então, todo ano o Instituto Butantan ele trabalha para avaliar aquelas cepas, para avaliar aquela mutação e fazer uma vacina para combater aquele tipo específico.
O caso do coronavírus, nós não temos ainda essas informações. Não há estudos suficientes para a gente falar que eles não vão se mutarem daqui a 2 meses, daqui a um período de tempo, e a gente, num possível contágio novamente, vai estar imune. Então, teoricamente, sim, se a gente pegou a primeira vez, não pegaria novamente. Mas a gente não pode bater o martelo por enquanto, porque todos os estudos com coronavírus estão muito recentes. Então, a gente tem muitas perguntas com poucas respostas ainda. São muitas interrogações, né? Eles falam que eu acho que entra muito no que você falou. Se você pegar pela segunda vez, vem, mas não vem com a mesma intensidade da primeira. Você tem alguns sintomas, não tanto quanto da primeira. É isso, né, mais ou menos? Isso, seria exatamente isso. Então, eu tive um contato com o Covid. Me curei, ok. O meu sistema imunológico criou anticorpos, criou células de memória. Então, quando esse vírus entrar em contato com o meu organismo novamente, o meu sistema imunológico já vai reconhecer que aquilo não me pertence e ele vai já tentar de todas as formas eliminar aquilo. Então, não dá tempo para o vírus se replicar, não dá tempo para ele provocar todos os sintomas que ele provocou da primeira vez. Interessante. Vamos falar sobre as pesquisas? Vamos. Pergunta que não A quer pergunta... calar, gente. Cadê essa vacina, Senhor Jesus amado? Pesquisas observacional e experimental. Ok, vamos lá. Na pesquisa observacional, a gente tem o pesquisador, o investigador, como um agente realmente observador. Então, a gente costuma falar que nela tem algumas variáveis que o investigador ele não consegue controlar. Então, ele vai observar algum dado, que é o objetivo da pesquisa dele, durante um período de tempo, mas ele não pode mexer em todas as variáveis. Depois disso, ele vai coletar esses dados, vai analisar esses dados e fazer os possíveis objetivos que ele quer dar para o trabalho dele. Por exemplo, uma pessoa um pesquisador quer investigar possíveis problemas respiratórios em pessoas que fumam. Para isso, ele vai fazer o quê? Ele vai pegar um grupo de pessoas fumantes, de pessoas que fumam, e vai avaliar durante um período, né? Ele determina ali a idade, alguma coisa que seja igual para todo mundo, e durante um período ele vai avaliar aquela pessoa. Se lá na frente essa pessoa vai ter problemas respiratórios graves, leves, e como vai se dar isso. Só que durante esse período a gente está falando só de observação, então ele não pode controlar tudo o que acontece na vida daquela pessoa, né? Aquela pessoa é fumante, mas ela pode progredir para outras doenças que podem colaborar para um quadro respiratório que talvez não esteja exatamente ligado ao fumo, né? Então, esse é o detalhe da pesquisa observacional. O pesquisador ele não interfere muito, ele só fica observando. E a experimental? A pesquisa experimental, ela já é o contrário. É uma pesquisa onde o pesquisador ele atua diretamente na pesquisa. Então, a gente costuma falar que é aquela pesquisa de bancada, que a gente está lá no laboratório, a gente mexe com células, mexe com os animais. Então, é aquela pesquisa em que a gente utiliza esses meios em vivo e in vitro para se conseguir atingir um objetivo. Por exemplo, um estudo aí de um medicamento para o coronavírus, lá no comecinho, ele vai ser feito, primeiramente, no laboratório. Ah, tá. Então, assim, eles estão observando agora, aí vai começar a fazer o experimental, que é nos animais, né, para depois fazer nos humanos, ou dessa vez, como é uma pandemia, eles já vão direto nos humanos? Não, a gente nunca vai direto nos humanos, agora principalmente, né? Antigamente, bem mais antigamente, né, se faziam muitos testes, né, em humanos, em cadáveres, enfim, para se conhecer todo o organismo do ser humano. Mas hoje a gente tem outros meios. Então, toda pesquisa que precisa ser aplicada em ser humano, ela vai primeiro passar por uma fase experimental dentro do laboratório, seja com cultura celular, seja com animais. A fase de usar os animais em experimentação, ela ainda está muito presente,
porque é um organismo mais complexo, mais completo e pode revelar um pouco do que vai acontecer num ser humano. E só depois dessa fase que vai para a fase com os humanos. Ô, Tati, só uma curiosidade. Quando é feito esse teste nos animais, eles injetam o vírus num animal específico e aí faz todo o processo de verificar se a vacina funciona ou não? É assim? Gente, não sei, tá? Eu sou leiga nesse assunto. Nessa fase experimental, isso pode acontecer sim, né? Provavelmente, a gente já tem pesquisas aí com coronavírus que já estão um pouquinho mais avançados, mas na fase experimental eles devem ter utilizado, sim, algum animal de experimentação para fazer testes. E aí, nesse caso, sim, tem que injetar muitas das vezes o vírus e nos outros grupos injeta uma droga, injeta outra, injeta a vacina que está sendo estudado para verificar o comportamento desses agentes em cada grupo de animais. Tá. E aí, você já falou das pesquisas observacional. Ela tem relação com a pré-clínica e a laboratorial? Isso. A experimental é a fase pré-clínica, né? Quando a gente está estudando um agente que vai ser usado no ser humano, por exemplo, como fármacos, a vacina e até tratamentos mesmo terapêuticos, eles vão passar primeiro por uma fase pré-clínica que costuma ser dentro de laboratório, né? Essa fase experimental ela costuma ser dentro do laboratório. Que é aquela que usa a placa Petri, né? Isso. A placa de Petri é um dos materiais que a gente utiliza dentro do laboratório, não somente para cultura celular. Pode falar um pouquinho já de cultura celular? Pode! Não, é porque assim, eu gosto também dessa matéria, porque quando eu era jovenzinha, a minha primeira faculdade foi Ciências Biológicas, que eu comecei a fazer. Pena que eu não terminei, mas eu acho muito interessante essa área da ciência. Eu estou aprendendo horrores, né? Porque eu não sei nada disso. Então, eu acho que eu estou que nem vocês aí de casa. Estou aprendendo também bastante coisa aqui com as meninas e com a Tati, gente. Que excelente. Olha, tudo ouro da casa. Olha que chique. Então, dentro dos ensaios, a gente vai poder usar os ensaios em vivo, que são feitos com os animais de experimentação. Esses animais são ratos, camundongos, coelhos, e, enfim, tem outros animais de grande porte também que são utilizados. E temos um outro ensaio que ele é in vitro, que são as culturas celulares, que hoje em dia estão ganhando muito espaço. E por que isso? A cultura celular, a gente costuma utilizar uma célula viva, pode ser humana ou pode ser uma célula de outro animal, que tem características também de humano. Essa célula ela é mantida em placas de Petri ou mesmo em garrafas. Tem umas garrafas que são utilizadas também com um certo meio nutriente para nutrir aquelas células. E a partir daí, todos os experimentos são feitos, né? Ali naquele meio celular, você pode aplicar o reagente, pode aplicar o vírus, pode aplicar várias coisas, assim, dependendo do seu objetivo, o objetivo do seu estudo. E os experimentos com os animais, eles mostram o resultado ali do agente, do fármaco, de uma maneira mais completa, porque a gente está falando de um ser vivo que é completo, né? Só que o animal, no uso do animal, a gente tem algumas variáveis, por exemplo, o comportamento do animal. Quando eu fazia pesquisa lá no Butantan, eu trabalhava com animais, e o meu trabalho avaliava um pouquinho, tinha um pouquinho essa dificuldade do comportamento, que eu gerava uma inflamação na patinha do animal. Ai, que dor, e gente. ele ficava um pouquinho estressado. E a gente tem que trabalhar com esse estresse, porque ele pode prejudicar no objetivo do nosso trabalho, no nosso resultado final. Então, trabalhar com os animais é muito delicado, né? Que tem essa questão do comportamento do próprio animal que pode interferir no resultado da nossa pesquisa. E, diante disso, e também do fato de ter muitas ações sobre não usar mais animais de experimentação, as pesquisas in vitro que utilizam células, elas estão ganhando espaço, para que não se tenha tanto
ou uso de animais para experimentação, principalmente em todo o processo. Então, hoje se tem muito em dia, você começa a sua pesquisa aí com ela in vitro, né, usando as células, usando outros meios, e antes de passar para uma fase clínica, né, faz aí um período com os animais de experimentação. Então, a quantidade vai ser bem menor, a quantidade de animais a ser utilizado vai ser menor nessa fase, e você não vai usar aquela grande quantidade de animais para todo o seu projeto, né, que dura um certo tempo. Tati, isso se deu por conta de... Eu acho que saiu na mídia há um tempo atrás, né, que eles estavam produtos de beleza, que não era mais para fazer teste em animais. É por conta disso também, esses testes, você sabe? Também. Tem muita ação dos grupos, eu não lembro o nome agora, daqueles que lutam sempre, né, pela vida dos animais. Causa dos animais. Sempre tem essa ação, tem um grupo que trabalha para realmente tentar evitar isso, né? Teve um acontecimento, eu não lembro exatamente quando foi, com o cachorro, acho que foi exatamente isso, né? Que eles acho que era uma clínica que tinha vários cachorros, testando cosméticos, né? Então, e muitas das vezes não se tem um parecer do comitê para fazer isso. Porque quando a gente vai usar animais de experimentação, não é, eu decidi fazer a minha pesquisa com animais e vou lá e vou fazer. A gente tem que passar todo um protocolo para os comitês de ética de pesquisa, que tem em cada universidade, tem em vários lugares, você precisa de passar, eles vão avaliar o quanto é importante isso e vai liberar o uso. Então, você tem que ter toda uma regulamentação para poder fazer esses experimentos. A coisa é bem correta, não é bagunçado. É todo um processo. Todo um processo. Né? Eu posso fazê-lo? Pode fazer. A pergunta dos nossos internautas, da Dani. A Dani, que está aqui Dani, beijo. Com a gente. Dani, beijo. Ela está perguntando aqui, ó. É para Tati, pra né? Tati. Uma pergunta para Tati. Demora, em média, quanto tempo para gerar uma vacina? E, de fato, ela tem eficácia? Ela colocou isso. Acontece em meses ou ano? Já fazia parte, né, da nossa... fazia. Mas pode responder. Então, tá bom. Então, vamos lá, Dani. A vacina ela demora muito tempo para ser produzida. Tem uma fase inicial em que os pesquisadores levam muitos anos para estudar todo o comportamento do agente infeccioso, que é o interesse da vacina, né? Então, seja o vírus, seja bactérias, tem todo um estudo, então isso leva, às vezes, 10 anos, 15 anos para se estudar isso primeiro, para depois passar por uma fase de testes, que é essa fase pré-clínica. Então, depois que se estuda o vírus, toda aquela parte dele, ou da bactéria, e aí consegue se retirar alguma parte que vai poder ser utilizada na vacina, aí a gente vai para as partes dos ensaios pré-clínicos, que dura mais um tempo. E depois disso ainda tem os ensaios clínicos, que são com seres humanos. Então, assim, o período é muito longo, né? Falando um pouquinho do coronavírus, tem-se hoje, já está falando da vacina. Todo mundo está pensando, achando que já vai ter esse ano a vacina aí para o coronavírus. Até pode acontecer, e se isso acontecer, vai realmente para o livro dos recordes. Vai acontecer, então, um pouco tempo. É porque, como é saúde mundial, né? Isso. Por isso que eles estão correndo muito atrás. A gente tem algumas vantagens com relação à tecnologia hoje em dia, né? E está todo mundo pesquisando. Então, a gente entra no banco de dados de artigos científicos que a gente costuma utilizar, já tem mais de 20 mil artigos falando sobre o Covid-19. Isso de janeiro para cá. Então, é muita gente pesquisando. Então, dá para acelerar um pouco o processo. Entretanto, para essa vacina sair realmente dos ensaios clínicos, ser produzida para ser aplicada em toda a população, ainda vai levar um período de tempo. Até porque os resultados dos ensaios clínicos precisam ser eficazes. Por isso que quando essa vacina sai, ela realmente é efetiva. Ela vai funcionar. Então, para que isso aconteça, os ensaios realmente precisam ter bons resultados. Precisam comprovar que vai funcionar. Maria,
a gente está falando sobre a vacina. E quais os testes mais confiáveis para a gente fazer para detectar se estamos ou não com corona? Olha, os testes, todos os testes, eles são confiáveis, mas não 100%. Isso é muito interessante a gente saber. Nós temos hoje o teste rápido, né? Que ele não é 100% confiável, né? Temos o SUAB, que ele é confiável, né? Que ele até o RT-PCR, né? Ele é mais conhecido como a coleta do SUAB, que todo mundo já sabe, que é aquela que insere o cotonete no nariz, na garganta. Aquela, né? Que é horrível. Isso. Ele é um teste bastante confiável, né? E o mais importante são as pessoas saber, ô pastora Lucimar, que ele também pode detectar influenza também, né? Esse teste do SUAB, né? A presença de outros vírus também. E só que tem um porém, ele só pode ser feito dentro do 6º dia de sintomas. Porque às vezes a pessoa hoje deu febre, né? Hoje ela teve alguns sintomas do COVID-19. Ela corre para fazer o teste. Pode ser que não saia um teste verdadeiro. Então ela pode até estar, mas aí não aparece. Exatamente. Então pode ser que o certo mesmo é no 6º dia, né? E do sangue, que é o teste rápido, ele tem que ser feito após o 8º dia de sintomas. Se você for antes fazer, pode ser também que não saia um resultado verdadeiro. Então quer dizer que não tem nenhum que é feito antes desses dias? Não. Não tem. É melhor que a pessoa espere, né? Porque às vezes a pessoa até mente para os profissionais de saúde. Eles chegam lá, a gente aqui na nossa UBS agora está fazendo o teste, né? Mas do teste rápido. E às vezes as pessoas estão tão desesperadas para saber se elas estão ou não contaminadas que elas mentem. Quanto tempo tem que você está com sintoma? Às vezes ela está com 2, 3 dias, ela fala que já está com 8 dias. Aí, infelizmente, não vai ter um resultado verdadeiro para o problema dela. Irmã Maria, eu tenho uma dúvida. Se fala muito que quem teve o corona perdeu o olfato e o paladar, né? E aí muita gente demora para voltar a ter o paladar e o olfato de novo. Por exemplo, se eu estou agora sem o paladar e sem o olfato, mas eu já estou melhor, já passou os 15 dias que eles falam, né, de isolamento. Se eu for fazer o teste, ainda comprova se eu tive ou não? Comprova. Sobre isso daí eu vou falar para a Tati falar, porque é um teste, um resultado, né, Tati, que fala sobre o IgG e o IgM, né? Então, independente do tempo, ele vai comprovar se eu tive ou não. A diferença dos testes é que o RT-PCR, ele é um teste que vai identificar o vírus na sua circulação. Então, ele é feito por sequenciamento genético. Então, é colhido o material e aí a gente utiliza um aparelho para fazer uma amplificação do vírus. E como já se conhece a carga viral, o RNA do vírus, ele é comparado com aquilo que tirou do seu organismo. Então, ali se sabe que você está infectado com o coronavírus. Esse é o primeiro teste. E este teste, como a minha mãe disse, ele é feito numa fase mais aguda da doença. Porque se você passa dos 14 dias e vai fazer de novo o teste, você está bem, o RT-PCR pode dar negativo, que é o que precisa realmente. Tanto que tem pessoas que fez o PCR no começo, deu positivo, e depois faz ele novamente e dá negativo. É isso que tem que realmente acontecer. Por quê? O vírus já não está mais na sua circulação. Você não está transmitindo ele mais, ele não está mais ativo no seu organismo. O teste rápido já é um teste que identifica o anticorpo. Lembra do anticorpo que eu comentei, que o nosso organismo ele produz? Então, essa produção ela ocorre um pouco de uma forma mais tardia, porque é o primeiro contato. Então, as células elas precisam de um tempinho para responder isso e criar anticorpos. Então, o teste rápido, que está sendo feito até mesmo, né, no posto de saúde, né, mãe? Ele vai identificar 2 tipos de anticorpos que a gente produz, que é o IgM e o IgG.
O IgM, ele costuma aparecer numa fase mais, não aguda, mas ele quer dizer que você teve um contato recente, porque ele é o primeiro anticorpo a ser produzido. E ele não é de memória, ele é produzido naquele instante e depois ele desaparece. É um anticorpo só de defesa ali naquele momento e depois ele desaparece, porque o IgG, ele sim é o anticorpo de memória. E ele vai ser detectado no organismo não somente agora, mas dias depois para frente. E aí depois os estudos vão nos mostrar se mesmo depois de anos a gente vai realmente manter essa memória imunológica. Então essa é a diferença principalmente dos dois testes. E esse outro teste para saber se você teve ou não, ele consegue fazer também em postos de saúde ou não? Ou só faz esse que é de imediato, irmã Maria? Então, no momento estamos fazendo só o de imediato mesmo, o teste rápido. Esse, no caso, teria que pedir para um médico específico para você saber se você realmente teve ou não, né? Por que eu estou perguntando isso, gente? Porque muita gente teve todos, eu acho que as meninas sabem disso, uma boa parte, até gente conhecida aqui da igreja, né? Pessoas próximas, enfim, tiveram todos os sintomas, né? Se isolaram, mas não tiveram uma comprovação se de fato era o coronavírus ou não. Porque muitas vezes a gente ia nos médicos e assim, muitos não estavam fazendo. Agora que, pelo que a irmã Maria falou, e pelo fato também deles estarem pedindo para não estar indo. Isso. Então muita gente ficou em casa, né? Então muita gente não sabe se de fato teve ou não, né? Então a gente fica naquele receio. Será que eu realmente tive? Será que eu não tive? Os sintomas disseram que sim, mas eu não tive a comprovação do exame falando que de fato. E o contrário, né? E teve gente que teve meio que todos os sintomas, mas fizeram o exame e não deu negativo. E essa é uma das perguntas que a Dani acabou de colocar aqui, Paula. Você quer ler? A Dani mandou outra aqui, mandou. Né? Para a Maria agora. Agradeceu, Tati, pela resposta. Aí ela colocou para a irmã Maria assim, a orientação de hoje é de não ir para os hospitais e ficar em casa para evitar o contágio, mas podemos nos automedicar? Tem alguma indicação ou contraindicação a respeito disso? Oi, Dani, a paz, tudo bem? Então, realmente não podemos nos automedicar, né? Isso aí é totalmente fora, né, das ordens dos médicos, né? E temos que, se tiver sentindo sintomas e você não achar necessário, não tiver com falta de ar, porque uma das causas mais graves é a falta de ar. Se você estiver sentindo ali uma febre e puder controlar ela em casa, o certo mesmo é ir ao médico. Mas se passar, se for uma febre rápida, e a febre passar, você tiver os outros sintomas como tosse, né, dores no corpo, cansaço, você pode ficar em casa e isolado, né? Porque se a sua imunidade estiver média, né, você vai conseguir passar, né? Porque a imunidade é um dos fatores muito importante para a pessoa passar esse momento de contaminação, né, mais tranquilo, né? Inclusive, eu queria até falar com a Tati, para a Tati explicar um pouquinho sobre a imunidade, porque a imunidade, assim, o que é uma imunidade, né? Muitas pessoas não sabem, mas uma das causas de ter uma boa imunidade é a alimentação saudável, né? É você dormir bem, se alimentar bem, né? E tomar muita água, no mínimo 2 litros de água por dia, né? Até é importante saber que se você tem 70 quilos, você pode multiplicar 70 por 3, 7 vezes 3, né, 21. Você tem que tomar 2 litros e 100 de água. É sempre multiplicar o nosso peso por 30. É a quantidade de água que a gente deve tomar diariamente. Irmã Maria, em casa, não sei se a irmã fez lá, mas em casa, mas o que a gente tomou de chá de alho, gente, vocês têm noção. Então, chá de alho, meu Deus. Eu não alho com limão. O que acontece? Os chás, ele não substitui a água. Não, mas o chá, ele ajuda na imunidade. O alho. O alho, o limão, o mel. Então, muito se falam, sim, que os chás, eles ajudam na imunidade. Mas, assim, o que é comprovado mesmo é uma boa alimentação.
uma boa noite de sono, né? Você estar bem. Isso aí sim é que vai comprovar uma boa imunidade. É bom vocês ouvirem bem isso daí, porque assim, agora nesse período, a gente está dormindo mal, né? Muito a gente está dormindo mal. muito tarde. Muito. Isso é verdade. Muito. E a atividade física também. Você fazer sempre alguma atividade física, acompanhando de uma boa alimentação, né? Uma boa noite de sono, você vai passar muito bem. Assim, pode ser que você pegue o Covid-19 e você nem perceba. Que eu acho que é o que aconteceu com muitos, né, Tati? Com Ô, certeza. Ana Maria. Porque eu acho que, eu falo assim, na minha casa eu tive alguns sintomas, quer dizer, eu acho que eu tive uma boa parte dos Todos os sintomas. sintomas. Mas eu Menos não a tive falta nem- de ar. não, eu tive. Teve também? Ai, Eu tive. Mas quando passou assim, eu falo porque o pessoal eu vou dar o exemplo do Elcinho e do nosso pastor Eliseu mesmo, né? A família dele toda pegou e ele não apresentou sintomas nenhum. Quer dizer, deve ter pegado, mas a doença não, deve mas ter se na realidade manifestado, eles né? até fizeram o teste, mas não deu. Não deu nada. Não deu nada, Deu né? negativo. Então. Aproveitando o ensejo, a gente tem, com relação a essa pandemia, aqui no Brasil, infelizmente, vou falar porque é a nossa realidade, né? A gente tem um problema muito grande com essa questão dos testes. Isso tem atrapalhado demais, porque, na verdade, era para todo mundo estar sendo testado, de um jeito ou de outro, em vários momentos, em vários períodos, para que pudéssemos ter, com clareza, o quadro da doença aqui no nosso país. Se a gente realmente sabe, mesmo as pessoas que não apresentaram sintomas que ela realmente teve, essas pessoas deveriam ficar isoladas, ela e todas as pessoas que tiveram contato com ela. Vendo aí as reportagens, a gente viu que os países que conseguiram realmente controlar essa pandemia foram aqueles que testaram todo mundo, fizeram uma testagem em massa e souberam quem é que realmente estava com Covid e conseguiram isolar essas pessoas. Agora, no estágio em que nós estamos, isso seria muito difícil, exatamente porque nós já temos muitas pessoas contaminadas e isolar agora essas pessoas contaminadas não faz Daria sentido, conta, né? não dá conta agora. Mas ainda assim, um dos jeitos da gente avaliar melhor essa doença no nosso país seria fazendo o teste. Então, tendo sintomas ou não, era preciso fazer o teste. Tendo sintoma leve, era preciso fazer testes. Mas nós não temos para todo mundo. Então, infelizmente, mesmo que a gente procure um serviço de saúde, se estamos com febre, se aparece algum sintoma, com tosse, o recomendado do médico, né, mãe, vai ser ficar em casa, em isolamento por 14 dias. Quem está trabalhando recebe um atestado de 14 dias para ficar em casa. Mas o teste mesmo não se sabe. Porque no começo também eles estavam cobrando, não sei se vocês têm essa informação, mas eles estavam cobrando muito caro para você fazer o teste, né, Maria? Mas ainda está, né, Maria? Ainda está. Está na média de 140, 200 reais. Então, como que as pessoas mais humildes vai conseguir ter esse valor para fazer, por exemplo, para uma família? É muito dinheiro. Então, infelizmente, não tem como a gente saber se de fato teve ou não, né? Pode falar. Então, o mais importante nesse momento é usar máscara mesmo, né? Ter os cuidados, não se preocupar, né? Igual a pastora Lucimar falou no começo, né? Que vai abrir, já está abrindo os comércios, então vamos tomar um pouco de cuidado, ter cautela, não ir nesses lugares, não frequentar esses lugares superlotados, né? Se for realmente, use máscara, não use máscara só na boca, porque muitas pessoas usam máscara na boca e acham que já é o suficiente. Mas a máscara ela tem que cobrir o nariz, né? E a boca. É de suma importância isso. Ainda mais levando em consideração que a Tati falou aqui na questão do tempo da vacina, né? Se a gente for levar em consideração o prazo todo que tem para sair uma vacina, é bem provável que a gente não tenha essa vacina ainda esse ano, né, Tati? É difícil falar, né? Porque
realmente tem... já vou citar um exemplo que eu já tinha pesquisado aqui rapidinho. Pode falar, pastora. Mas, não é sobre o medicamento. Não, é sobre a vacina. Porque ainda, antes do medicamento, depois tem uma pergunta aqui para a irmã Maria. Tá bom. Tá bom? Os nossos internautas estão ligadinhos ali. Um abraço para todo mundo. Obrigada, gente. Tá ótimo o assunto aqui. Nós temos aí uma pesquisa já em fase 3, uma pesquisa clínica, da Universidade de Oxford, lá nos Estados Unidos. E eu acho que todo mundo ouviu falar que brasileiros aqui, 2.000 brasileiros, vão ser testados com uma vacina. Saiu no jornal, né? Eu fui pesquisar um pouquinho mais a respeito. O que acontece é que eles realmente estão fazendo agora essa testagem em grande escala. Aproveitando para falar aí, essa fase do ensaio clínico, ela é dividida em 4 fases, mas as 3 primeiras são as primordiais. Na primeira fase, é testado uma pequena quantidade de indivíduos sadios, né? Até umas 30 pessoas, mais ou menos. Já na segunda fase, esse número aumenta um pouco. Então, e é avaliado ainda outras variáveis, e aí a gente já não tem somente pessoas sadias, mas também pessoas com a doença, ou pessoas com outros problemas, né? E já na terceira fase, esse ensaio ele é em grande escala, então há um número muito maior. Porque esse número de amostragem ele precisa representar uma população, né? No caso, uma população de um país ou do próprio planeta. Então, esse estudo está sendo realizado. E aí, o que acontece? Começaram lá no Reino Unido, né, fazer essa testagem, mas os números parecem que caiu de contaminação lá, né, de contágio, e eles precisavam ver melhor o ciclo da doença, da vacina nessas pessoas. Então, era preciso, né, de um jeito estranho de falar, que essa contaminação aumentasse para eles conseguirem ver o andamento da vacina. E como lá começou a decair, eles resolveram fazer aqui no Brasil, porque nós somos agora o epicentro da doença, né? Então, a gente continua tendo números elevados, sem falar que os nossos números eles são subnotificados, a gente não tem certeza nem das mortes e nem do número de contaminados, porque eles são subnotificados. Então, vai ser feito aqui. 1.000 pessoas lá no Rio de Janeiro e 1.000 pessoas aqui em São Paulo, profissionais da saúde que estão lidando diretamente com o vírus. Então, essa vacina está sendo testada, mas ela não é uma pesquisa brasileira. Ela é uma pesquisa lá de fora. E aí, só depois disso, vai ser produzido, e até chegar aqui no Brasil é um outro problema, né? Demora, né? Por isso que demora tanto. E vai ser gasto, é um custo, enfim. Então, acredita aí, gente, que nós que vamos ter que redobrar muito a questão dos nossos cuidados, né, irmã Maria? Principalmente no dia a dia. Porque eu vou confessar para vocês, eu tenho uma grande preocupação aí, porque assim, a gente entende toda a questão da economia e a gente não está aqui, a pauta não é a economia, mas a gente sabe que está ligado em todo o cenário que a gente está vivendo. Só que assim, mesmo lá atrás, quando estava bem apertado mais a questão da quarentena, a gente já via algumas pessoas não levando tão a sério. E agora que vai dar uma leve... Uma relaxada, vamos falar assim. Uma relaxada, para ser bem sincera. É uma coisa que eu acho que a Maria também deve... que está ligado bem direto aí com a questão da saúde. É uma coisa que me preocupa muito. A que ponto nós, brasileiros, né, vamos se cuidar de fato nessa relaxada, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem a questão da economia, que a gente precisa gerar, né, porque está tendo muito desemprego, mas, ao mesmo tempo, eu confesso que eu estou preocupada, porque eu acho que a tendência... Não é que eu não sou otimista, né? Não sei se é... Não é que você não é pessimista. Pessimista, exatamente. Tô falando até errado. Mas eu não sei se vai ser bom. Não sei se a irmã Maria tem essa percepção, porque muita gente, infelizmente, não se cuida. A irmã Maria, você já aproveita, responde a pergunta da Núbia, que você estava falando de dormir, e ela está perguntando quantas horas de sono. Então, eu queria saber primeiro se eu respondi corretamente a Dani, né? Se ela... Ela agradeceu, ela falou muito bom, obrigada, falou que tá show. Ai, obrigada. Que bom, obrigada, gente. Então, Núbia, tudo bem, Núbia? As horas de sono depende muito de pessoa para pessoa, né?
Isso aí é difícil você medir. Tem pessoas que conseguem uma noite de sono de 8 horas, né? Tem pessoas que já conseguem com 6, né? Depende muito do organismo de cada pessoa. Mas as horas certas de sono mesmo é de 8 a 9 horas de sono para cada indivíduo. Acho que de 8 a 10, né? Seria tão bom. Né? Principalmente para os adolescentes, né? Cortando meio rapidinho, que estão aí numa fase de desenvolvimento ainda, né? E acontecem muitas coisas na fase da adolescência, no organismo dos adolescentes. Então, é recomendado até mais tempo, realmente, para se dormir. Papai e mamãe não briguem tanto com os adolescentes, porque realmente eles precisam dormir um pouquinho mais. Assim, é como o bebezinho, que costuma dormir 14 horas por dia, e isso é de fundamental importância para a saúde. Também para os adolescentes dormir um pouquinho, 9, 10, até 10 horas, não tem problema nenhum, faz bem para a saúde. Ô Lu, aí a gente volta lá no programa que a gente fez sobre rotina, sobre saúde mental. Não adianta, tem que ter uma rotina, né, Lu? Tem que ter uma rotina, tem que ser regrado, porque normalmente a gente quer sair um pouquinho, fala, não, a gente tem que sair um pouquinho da rotina, e quando a gente sai da rotina, a gente sofre. Qual que era a pergunta que você fez para a Irmã Maria? Eu acho que ela não respondeu. Aí que eu entrei na do sono. Já me perdi. Não, eu acho que era a questão do aumento. Estão levando a sério ou não, né? Se vocês, dentro da saúde, vocês estão tendo essa sensação de vai aumentar? Será que vai aumentar? O pessoal realmente está com medo, com receio ou não? Olha, para dizer a verdade, eu que trabalho na rua, né? Eu não vejo as pessoas com tanto medo, não. Infelizmente, as pessoas parece que elas não entenderam a gravidade ainda, né? E eu não sei o que vai acontecer amanhã, né? Ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? A gente vê aí até os governantes passando por isso. Eu imagino assim que eles têm perdido até noite de sono para tentar colocar as coisas em ordem, porque a população em geral, elas parecem não acreditar, né? E o maior medo mesmo é agora, né, no relaxamento que vai ter, né? Abrir shoppings, lojas, né? Teatros. Então, assim, agora nós vamos correr um grande risco de aumentar mais os casos. Lá dentro do hospital, você trabalha aqui no UPA, né? Isso. Vocês estão tendo algum plano de contingência agora que vai dar essa relaxada? Existe algum plano interno para vocês ou não? Vida que segue? Olha, aqui na UBS o nosso trabalho continua normalmente, né? O atendimento médico, a pediatria, não 100%, porque a gente ainda está mantendo aquele cuidado, né, da distância, do tempo de atendimento um para o outro. A gente está atendendo na faixa de 10 a 11 pessoas por dia. Crianças de 0 a 1 ano de idade, a gente está atendendo, né? E a gente está tomando os cuidados, né? Agora mesmo, ontem me parece que o Rogério Lins fez uma live, que ele está tomando as maiores providências, né? Quanto a isso que vai acontecer, com esse relaxamento, né? Que vai estar acontecendo, né? Já vai abrir praticamente quase tudo em Osasco. Os comércios acho que já abriram hoje, né? Se eu não me engano. Isso. Pelo menos no centro de São Paulo já abriu, né? Isso, já. E ele vai estar tomando outras providências, né? Aumentando os leitos, né? Mais respiradores, enfim, né? Medo a gente tem, mas... A gente pode falar que a fase crítica vai ser agora, Tati? Você acha ou não? A questão do pico da doença, né? Que eles falam que o pico está descendo. Então, o grande problema nosso aqui agora do Brasil está exatamente esse. O fato de não ter teste para todo mundo, de não ser todo mundo testado, da gente não saber exatamente dos números, porque hoje mesmo no jornal já estava falando novamente, os números que são contados de mortes não são exatamente das últimas 24 horas, porque tem um problema aí para notificar, no cartório, tem uns trâmites.
Às vezes foram pessoas que morreram antes de ontem, a semana passada. Então, a gente tem um problema com relação a isso. Então, é difícil falar dessa curva. É difícil falar se a gente já atingiu o pico da doença e se a gente vai declinar ou não, ou se isso vai aumentar. Então, minha visão, particularmente, diante de tudo que a gente tem visto, eu tenho acompanhado muito o noticiário, não somente daqui, mas também dos outros países que são exemplos agora. Eles passaram primeiro a situação, então a gente está passando agora. A gente tem que pegar alguma coisa de exemplo de lá, né? E abrir as coisas agora, mesmo que seja 4 horas por dia, mesmo que seja com algumas regras. Falando de São Paulo, gente, é muito complicado. Eu fico extremamente preocupada, porque por mais que você abra o comércio um período de tempo, quem é funcionário, se o patrão abriu e mandou, vai trabalhar, né? Vai perder o emprego? Você não tem escolha. E o problema já começa nos transportes públicos. Quem está indo trabalhar aí de ônibus, de metrô, de trem, tenho certeza que tem vivenciado uma certa agonia lá dentro, porque não imagino que esteja vazio, né? Pelos noticiários a gente sabe que estão lotados. Isso é um grande problema. A gente está falando de São Paulo, que é super populoso, e é um estado que mais gera o PIB aqui no nosso país, é um estado de muita indústria, de muito comércio, de grande circulação de pessoas. Então, os cuidados para quem está nos ouvindo, realmente eles têm que ser extremos. O tanto de distância que a gente puder ter das pessoas, cuidado realmente, como a minha mãe falou, como a gente tem falado aqui, com máscara, com a higienização das mãos, enfim. Contudo, é de suma importância. E se não precisar, não saia de casa. Nós já estamos com 1 hora de live. Nossa, passou rápido, né? Vai, né? Só que esse assunto é tão interessante que a gente não vai parar por aqui. Hoje a gente vai continuar. Ô, Lu, deixa eu só acrescentar. Nós que somos, né, que temos uma fé em Deus, né, que oramos, a gente tem que orar para que esses testes dessas vacinas, né, e que venha, que seja um milagre, né? Porque, assim, cientificamente, a Tati já falou que não é uma coisa tão rápida, né? É um processo. Mas para Deus nada é impossível, né? Deus tem o poder de fazer tudo isso se estabilizar, abrir a mente do homem para que chegue logo a um veredito, para que a gente tenha essa vacina, para que nós conseguimos ter uma vida teoricamente normal, novamente, apesar de eu achar que mesmo com essa vacina, nossa vida não vai mais ser tão normal quanto antes, não vai ser mais a mesma coisa, mas a gente tem que orar para que Deus possa fazer essa obra, para que Deus possa trabalhar e agilizar, né, Lu? Isso. Né? Nós temos fé para isso, né? Para que cientificamente é comprovado que demora, mas para Deus pode ser que não, né? Sobre medicamento. Muito se fala na cloroquina, na hidroxicloroquina. Por que tanto receio? Sem nem falar esse nome, Lu. Por que, Tati, tanto receio em usar esses medicamentos? Então, na ciência, tudo que é estudado, ele tem que ser comprovado, né? Então, todos os medicamentos que hoje são disponíveis no mercado para infinitas doenças, infinitas causas, as vacinas, elas passaram, tudo isso, todos eles passaram por um processo de pesquisa, por um processo de ensaio clínico, e foi comprovado que eles são realmente eficazes. E ainda assim, né, a gente já teve história de medicamentos que poderiam ser melhorados, foram retirados do mercado para se ter uma melhora, enfim. Então, com relação à hidroxicloroquina e à cloroquina, ela já é utilizada, mas para outras finalidades, né? Antimalárico, por exemplo, né, utilizado muito para malária, para algumas doenças autoimunes como lúpus, para artrite reumatoide, mas para o COVID não se tem estudo. Então a gente não pode falar que podemos usar a hidroxicloroquina e a cloroquina exatamente para isso. Mesmo tendo casos de que pessoas que tiveram o COVID-19 e fizeram uso desse medicamento e sararam? Mesmo assim? Mesmo assim, porque para a gente expandir, né, e a OMS, a Anvisa, permitirem o uso, essas pessoas têm que ser mediante um estudo e tem que ser uma grande amostragem. Se isso fosse
muito claro, se tivesse sido usado o medicamento em várias pessoas e tivesse evitado a morte de muita gente, provavelmente já estava sendo usado, e não foi o caso. Foram casos isolados que aconteceram, e a quantidade de pessoas que tiveram uma certa melhora, não se pode replicar isso para uma grande população. Aí os efeitos colaterais podem ser até piores, né? Exatamente. Então, a gente tem que avaliar que cada paciente é um indivíduo que é diferente um do outro, né? Então, a gente tem pessoas aí com quadros clínicos bem diferenciados. Pessoas que pegaram Covid e são hipertensos. Pessoas que pegaram Covid e são diabéticos. Pessoas que pegaram Covid podem ter câncer, né? Podem ter doenças autoimunes. Então, a gente tem vários pacientes que a gente tem que tomar cuidado realmente em administrar uma medicação. Dos efeitos adversos aí da hidroxicloroquina e da cloroquina, se tomados na dosagem correta, pode causar alguns problemas gastrointestinais, como náusea, diarreia, algumas coisas assim que medicamento pode causar. Só que em superdosagem, eles são tóxicos para o nosso organismo, né? Eu estava lendo que pode ser encontrado vestígios desse medicamento após anos de uso, mesmo que a pessoa já tenha parado de usar o medicamento. Então, ele é muito forte, né? Ele é forte e nas algumas pesquisas já mostrou que pode causar arritmia na própria bula do medicamento. Fala que ele pode causar arritmia cardíaca, por exemplo. Então, tem que ser tratado com muita cautela. É por isso que os órgãos de saúde não liberam o uso desse jeito, né? Eles vão usar num caso extremo em que realmente o paciente não está obtendo melhora, então você utiliza o meio que tiver que utilizar para salvar a vida daquele paciente. Mas ele não pode ser expandido o uso. Por isso que sempre quando nós iremos nos medicar, temos que passar primeiro no profissional. Exato. Porque o caso, eu acho que 90% da população, ela não lê a bula. Não lê a bula. Muito difícil, né? Você lê? E se a gente lesse, somente a parte de reações adversas, eu acho que muita gente ficaria receoso em tomar os medicamentos. Não que as reações adversas irão acontecer em todo mundo, né? Não é isso. Mas elas são baseadas em estudos. Então, em alguns indivíduos foram apresentadas aquelas reações. A gente não sabe se vai ser na gente ou não. Então, com determinados medicamentos como estes, que são um pouco mais fortes, tem que se tomar um cuidado ainda maior, porque eles podem causar danos. Ele causa um dano muito importante também, se tomado a longo prazo ou se numa superdosagem, que é problema na retina, porque alguns vestígios do medicamento ficam aqui nessa região ocular e pode acontecer até mais para frente, se a pessoa tomar por longo tempo, dela ficar cega, ou seja, o medicamento... Muito grave, né, gente? É grave, então a gente não pode usar de qualquer maneira, né? E as pessoas estão tão desesperadas que se falar, funciona. Ela corre para a farmácia, compra e começa a tomar. Então é por isso que tem que tomar muito cuidado. É porque o Covid ele mata tão rápido, né, gente? Questão de semanas, né? Isso. Semanas, dependendo da gravidade do paciente. Dependendo da imunidade da pessoa também, né? Tem isso. Assim, principalmente nas pessoas que possuem doenças de base, né? Que seria o quê? A hipertensão, diabetes, né? Problemas respiratórios, como DPOC, né? E efizema pulmonar. Essas pessoas aí, a doença ela vem mais forte, sabe? Quando a pessoa está com a imunidade boa, como eu falei no começo, pode ser que ele pegue a doença e ele fique bem. Ele fica em casa, passa por aquele momento difícil e logo passa. Mas é diferente quando uma pessoa tem doença de base. É bem diferente. Paulinha, tem uma pergunta aí. Eu vi aqui da Osana. Zana, beijo. Que bom que você está aí com a gente. Ela escreveu assim: Tati, eu vi uma matéria que dizia que será proibido colocar no atestado de óbito suspeita de Covid-19 e que só vai ser colocada a causa da morte depois do resultado. Então, será que com isso os números vão abaixar? Por que nós
sabemos que houve um erro, né, na contagem também devido a esses atestados até mesmo serem falsos. Exatamente. A gente tem um problema aí também, que é pessoas que morreram e o teste não saiu, né? No começo da pandemia, não sei se vocês lembram, mas o Instituto Adolfo Lutz, ele estava com um número enorme de testes, uma fila imensa de testes para serem feitos, né? E com isso as pessoas estavam morrendo e nem sabia se estava com Covid ou não. Então, eu não sei exatamente sobre essa questão de colocar como suspeito, né, no óbito, mas se isso acontecer, né, obviamente você diminui realmente na contagem de número de óbitos por Covid-19. Até algumas situações, eu acredito que não esteja sendo tomado em grande escala aqui no Brasil, mas eu ouvi dizer que tem alguns países que tomaram isso como base. Se a pessoa teve Covid, mas morreu de infarto, por exemplo, ela teve infarto, eles colocam que ela morreu de infarto e não de Covid. Isso é um erro, né? Porque o Covid pode ter provocado infarto. Então, ela morreu de Covid-19. Então, essa questão de realmente você fazer o teste e esse teste ele sair rápido, isso vai melhorar muito os números, mas não é o nosso caso no momento. Então, se essa atitude for tomada realmente de colocar no óbito, que é só um caso suspeito, vai diminuir o número de mortes, mas não retrata o que realmente a gente vai estar vivenciando. Ok. O que significa pré-print na área da ciência? Pré-print. O pré-print é um nome utilizado que significa uma impressão antecipada, né? O print é de impressão, né? É utilizado quando os pesquisadores eles colocam o seu trabalho em divulgação em algum meio de social, não rede social, na internet, né? Divulga esse trabalho. Não, só na internet. Só na internet. Divulga esse trabalho antes de passar pelas avaliações que são necessárias para se publicar por meio de uma revista. Então, está sendo falado agora porque tem muitos testes sendo feitos. E aí, tem muito estudo sendo feito com relação ao coronavírus. E para você passar por toda a avaliação de uma revista, que outras pessoas vão ler o seu trabalho, vão te devolver para você avaliar, para você melhorar uma coisa ou outra, isso leva um tempo. Até a pessoa conseguir publicar um trabalho, vai meses. Então, é um jeito dos pesquisadores publicarem o seu trabalho que está sendo realizado e também de receber um feedback desse trabalho, né? Então, a gente pode ter acesso a eles, ler, ver em que pé está a ciência, e depois eles continuam com o processo de publicação desse trabalho. Mas é só uma mostra antes do trabalho, antes de ser realmente publicado. Então, a gente tem que tomar muito cuidado também, né, com isso. Ah, sim. Porque aí pode entrar muito mito e não totalmente verdade sobre o vírus, sobre o que está acontecendo, né? Ah, com certeza. O que garante a veracidade dos trabalhos realmente é passar por essas avaliações e ser publicado pelas revistas. Existem várias revistas que publicam artigos científicos, umas mais renomadas, outras menos. As mais renomadas, com certeza, elas têm um critério de avaliação muito maior, né? Então, é mais difícil publicar nelas, mas também são confiáveis, porque elas avaliam todo o seu trabalho, é como se fosse uma auditoria, então, realmente, você pode confiar naqueles dados. E agora, nessa situação do Covid, está sendo muitos estudos, né? Estão aparecendo, e a gente realmente tem que tomar cuidado, não somente com os estudos, mas com as fake news que aparecem por aí. Já apareceram desde o começo da pandemia e continuam a aparecer várias coisas aí falando do Covid que não é verdade. Maria, você quer falar mais um pouquinho sobre o Covid, sobre o que nós precisamos fazer para a gente começar a fechar aqui? Olha, uma das coisas mais importantes que nós devemos fazer é cuidar da nossa saúde. Uma das formas de cuidar da saúde, já falamos aqui, é alimentar, é dormir bem, é exercitar e tomar as vacinas.
o brasileiro ele tem uma dificuldade enorme de tomar vacina. Ele tem medo. Por conta dos fake news mesmo, os brasileiros, as pessoas em geral, quase em geral, eles pensam que a vacina vai trazer algo pior para a vida dele. E até por isso que tem acontecido muitas doenças no Brasil. Aparecem as doenças e atacam as pessoas, e vai ver, a pessoa está sem vacina nenhuma. Talvez se ele tivesse tomado a vacina da gripe, ele já estaria imunizado. Eu tomo todo ano eu tenho medo de pegar. Mas você toma. Porque falam tanto dessa vacina, né, Irmã Maria? O fake news da vida aí, que está aí por aí, fala tanta coisa dessa vacina que se você for parar para pensar, você realmente não toma. Mas é o erro, né, Irmã Maria? Então, é que a pessoa tem que primeiro investigar de onde saiu a informação, né? A informação correta é a OMS, que todo mundo sabe, que é a Organização Mundial da Saúde, né? E é importante, gente, a vacina. Porque, por exemplo, se todo mundo tivesse tomado a vacina da gripe, nós temos aí na UBS, da Vila Menck, a faixa etária agora das vacinas. Passou primeiro os profissionais da saúde, né, educadores, né, e depois os motoristas, né, e as crianças. E agora tem a idade de 55 a 59 anos e todas as pessoas que têm problemas de saúde, que no caso a doença de base, né, que a gente comentou aqui. Mas, infelizmente, a gente vê poucas pessoas comparecer para tomar as vacinas. Irmã Maria, e quem não tem, por exemplo, não tem 50 anos, tem menos de 50 e quer tomar vacina, pode chegar no posto e falar que quer tomar vacina? Ele tem que ter os critérios que eu acabei de falar, que é a doença de base. É uma pena também, né? Porque poderia ser liberado para toda a população, né? Então, geralmente, quando acaba todo esse processo, é liberado, porque geralmente sobra, né? Para não desperdiçar essas vacinas, elas são liberadas para todos. Mas, nesse momento, se liberar para todos, as pessoas que realmente precisam, pode ficar sem. Então, será que não acontece também das pessoas terem medo de ir por conta desse processo? Ou isso já é um cenário já desde o ano passado, que não tinha um Covid-19, Irmã Maria? Já no ano passado já tinha essa dificuldade das pessoas irem tomar a vacina da gripe? Sempre tiveram, sempre. Não é só a vacina da gripe. A vacina da febre amarela mesmo. No começo ninguém queria tomar. Aí depois, sim, realmente veio o surto, é que as pessoas começaram a passar noites em frente ao UBS para tomar a vacina. A da febre amarela é aquela que dói bastante. Aquela que dói. Eu posso falar um pouquinho? Não doeu a minha. A minha doeu. A minha não doeu, não. Falando um pouquinho sobre a vacina, aproveitando o ensejo, é interessante porque a vacina, ela é realmente formulada, geralmente pelo vírus ou pela bactéria que estão inativos, ou por alguma citocina que a bactéria libera, ou por alguma parte do vírus que é fragmentado. Por exemplo, a gente entra lá na página do Instituto Butantan, eles fabricam a influenza, né, a vacina para influenza, para hepatite B, acho que cachumba, rubéola, para vários. E tem lá exatamente como que é utilizado a vacina, como que é feito. Então, geralmente, na vacina, nós temos o fragmento daquele agente que nos causa a doença. Mas o que nós precisamos entender é que a vacina ela passa por diversos processos que vão inativar e não vão permitir a replicação desse vírus no nosso organismo. Então, a gente não está recebendo aquele vírus que vai nos causar a doença, mas sim partes dele, ou simplesmente para o nosso sistema imunológico falar assim, opa, é alguma coisinha diferente, eu vou trabalhar para combater isso aí. Então, a gente pega a vacina, toma a vacina, para que a gente crie uma memória imunológica e caso a gente tenha realmente contato com o vírus que pode nos causar a doença, ou com a bactéria que pode nos causar a doença, a gente vai conseguir lutar contra aquilo e não vamos ter outros problemas, né? Então, a vacina tem esse lado e talvez seja por isso que muita gente tem medo, ou um medo da própria dor que às vezes causa.
Por quê? Causa uma pequena inflamação no local onde a vacina é aplicada. Isso é normal. A gente está recebendo algo que não é do nosso corpo. Então, nosso sistema imunológico ele vai agir naquele momento, provoca ali uma vermelhidão, uma dorzinha. Isso é um processo normal de defesa do nosso organismo. Mas é de suma importância tomarmos todas as vacinas. Não somente a da gripe, mas do calendário vacinal, né, mãe? De vacinação aí desde as crianças, a gente precisa tomar esse cuidado. E com relação à gripe, a vacina ela é feita todo ano. Então, acredito eu que o governo ele prioriza aquelas pessoas que podem ter um quadro muito grave da influenza e outras pessoas que têm um quadro muito leve. Então, aquelas pessoas que têm as doenças de base, que têm problemas respiratórios crônicos, idosos e crianças que pode evoluir para um quadro pior, eles serão os primeiros a ser vacinados. Eu acredito que é uma questão de prioridade. E também tem muitos adultos que pensam que só toma vacina quando é criança, né? Mas não, tem a carteirinha de vacinação do adulto. Ele precisa procurar a unidade de saúde e atualizar as suas vacinas. Agora, neste momento, tem uma vacina da Pneumo 23 para acima de 60 anos. Quem tiver mais de 60 anos deve procurar a unidade de saúde e tomar essa vacina Pneumo 23, que ela é contra a pneumonia, né? Ela é uma vacina que combate a pneumonia. É muito importante para os idosos. Imagina a gente pegar a carteirinha do adulto e ir no posto de saúde para... Eu não vou falar nada. Você viu que eu fiquei quieta, né? Porque eu tenho algumas que eu tenho que tomar, gente. Isso é uma vergonha, mas eu tenho. Principalmente o reforço, né? Que fala. Aí minha mãe fala assim, o dia que você casar e engravidar, você vai tomar tudo de uma vez. Então você vai tomar logo. Ela fica brigando comigo, viu, gente? Eu acho que é isso, né? Nós já falamos sobre os sintomas, porque são mais de 20 sintomas, né? Que muitos falam, que muitos acham que é só a febre, a perda do olfato, do paladar, e não, né? São muitos sintomas. São muitos sintomas. Né? Falou de cansaço. A disfonia, a disfagia também. Exatamente. São sintomas. Mas no coronavírus, o pior deles, que é o que você realmente precisa tomar cuidado e ir ao médico, é quando está sentindo falta de ar. Né? Porque, diferente dos outros vírus, o corona ele vai lá, se instala no pulmão e vai provocar uma situação aí em que a pessoa vai sentir dificuldade para respirar. Então, isso é um problema muito sério, né? Então, nessa situação, realmente precisa procurar ajuda de médico, né? Muitos, assim, tem aquela tosse seca também, né? Quem tem a tosse seca, mas também tem o catarro. Então, assim, são vários sintomas. Por isso que se você tiver, né, começar com não conseguir respirar, corra pro posto. Então, pastora, uma informação muito importante que a gente deve passar também é assim, se alguém da família tiver com o coronavírus, que é o Covid-19, né, a família deve ficar isolada. Não tem que sair de casa nenhum membro da família pelo menos 14 dias. Porque o que acontece? Aquela pessoa pode estar contaminada, ela pode estar assintomática e ela leva até 5 dias para aparecer com sintoma. Até aí já contaminou um monte de gente. É verdade. Então, assim, se alguém da família estiver com o Covid-19, deve ter consciência de ficar em casa. Toda a família. Ninguém deve sair de casa. Isso é muito importante, né? Porque, principalmente, eu vejo muita juventude. A juventude não quer ficar em casa. Então... não importa se o pai e a mãe tá, eles acham que eu sou imune, eu tô bem, então eu posso sair. E não é assim. É o que a Tati já falou aqui no começo. Às vezes você pode estar, mas você não desenvolve os sintomas, mas você pode passar. Então, a informação da Maria é muito importante para que você leve a sério, principalmente a juventude aí, que é um pouco difícil de respeitar o isolamento, né? Obrigada. Foi muito rico, muito produtivo. Agradeço de coração. Deus abençoe vocês. Vocês também que ficaram aí até agora conosco. Eu também agradeço você, né, que ficou aí
né, ouvindo a gente, né, porque conhecimento a gente não tem 100%, né, mas a gente sempre procura aprender algo. E se você ficou aí, você também está com interesse em aprender. Isso é muito bom. Quero agradecer a pastora por esse convite, Amém. a Paulinha, tá bom? Vocês são uns amores, estão aí apresentando um trabalho riquíssimo para a igreja, né? Isso é muito importante. A gente tem aquele ditado que há males que vem para bem, né? Por conta do Covid-19 surgiu uma nova ideia, né? Uma coisa nova na igreja, uma estratégia, e isso tem sido muito rico para a gente. Muito bom. Que bom. Que bom. Antes da Tati falar, eu só vou ler aqui o comentário da Osana, que eu acho que a Maria acabou já respondendo, viu, Osana? Ela colocou assim, ó, irmã Maria, eu tomei essa vacina logo no início da pandemia, que seria a vacina da gripe, e ela coloca assim, ela realmente melhora a imunidade, ela está perguntando. Mas acho que a irmã Maria já acabou falando que sim, né? E aí ela colocou assim, mas só eu e minha mãe, que somos hipertensas, que conseguimos tomar. As crianças e o Daniel conseguem tomar agora, já está liberado? A Maria também já falou, né? Ela falou que quando termina toda esse grupo aí, nessa fase, aí sobra a vacina e aí vocês podem procurar. As crianças já podem, né? As crianças já podem, né? As crianças até 6 anos. Na verdade, é até 5 anos, 11 meses e 29 dias que toma a vacina da gripe. Uau. Então, Certinho, 5 anos, 11 Certinho. meses e 29 dias. nossa, cravado. Pastora, Espero que a gente tenha respondido aí, viu, Zana? Aqui tem algo interessante. Eu queria só para finalizar, Tudo que bem. a gente entrou falando da questão dos mitos, né? E eu acabei não falando muita coisa, mas é coisa rápida. Com essa coisa do fake news, a gente vê muita coisa na internet, na televisão, fica meio desesperado para fazer. No começo, então, saíram... Eu lembro de um que marcou muito, tomar água morna, não sei se vocês lembram, Fazer ajudava gargarejo. a fazer gargarejo. Gente, isso não existe. Eu fiz. Ai, pastora. A garganta estava arranhando. Falaram que era bom. A gente ter aí uma boa alimentação, fazer exercícios físicos para ajudar na nossa imunidade é uma coisa, mas fazer coisas para acabar com o vírus, não ser contaminado, ou se curar, isso ainda não existe mesmo. Então, esses meios aí que circulam, falando, faz isso, que vai curar, faz aquilo, isso não existe, né? E outra coisa, Tati, é tão interessante isso que você acredita tanto que parece que sara mesmo, né? É uma coisa mais psicológico psicológica agora, né? É que você quer se sarar de qualquer jeito. Então, qualquer coisa que você tomar, você sai tomando, né? Outra coisa importante que eu acho bem interessante, porque eu sei que muitas pessoas têm, é um animalzinho de estimação em casa, né? Então, no começo, se teve muita dúvida se eles poderiam transmitir ou não o vírus. E, para quem não sabe ainda, eles não transmitem, pode ficar tranquilo que eles não pegam e não transmitem o vírus. Então, tá tudo certo aí com o animalzinho de estimação. Porque o animal de estimação, ele tem até, né, o corona, só que o dele é Isso, diferente exatamente. do ser humano. Nossa, eu não sabia que Ele tinham tem. também. Parece que tem uma vacina para eles, tem um Sim, calendário. o dele já tem a Tem vacina. uma vacina para eles. Sim, mas eles não transmitem. Não transmite pra transmite. gente. Meu Deus, essa eu não Então, sabia. só forma de curiosidade. Que bom, viu? Que bom que você entrou nos mitos aí. É isso, tá. A gente vai finalizar aqui. Eu quero agradecer a todos vocês aí que estão em casa, que ficaram com a gente até o final. Compartilhe esse vídeo, gente. Tem informações aqui desde o início do programa que são assuntos muito importantes, quanto a vacina, quando que vai chegar, qual a previsão. Então, a gente abordou todos esses assuntos aqui durante esse período que nós ficamos. Então, você que está em casa, compartilha, fala para os amigos que é um assunto da atualidade, é um assunto que está acontecendo agora com está muito aflorado, né? Então, assim, eu preciso que vocês também divulguem, né? Porque as pessoas também precisam ter essas informações. Lu, Deus abençoe. Amém. E Meninas. não esquece que vai para o YouTube. Exatamente. Pro nosso canal. A gente tem um canal no YouTube também, a Assembleia de Deus Paulistana Vila Men, que é só jogar lá que já vai aparecer. Nós temos outros trabalhos também de outros cultos que nós fizemos aqui durante o ano passado.
tem alguns antigos também, se você quiser relembrar, né? Sentir um pouquinho, ter um pouco disso aflorado aí, matar a saudade, pode entrar lá, se inscreve no nosso canal. A gente se inscreve, se inscreve, coloca ativa o sininho. Coloca uma like. Exatamente, compartilha. A gente tá virando muito, enfim. Mas muito obrigada, gente. Que Deus abençoe muito cada um de vocês. E a semana que vem, se der tudo certo, a Maria falou que tem que fazer exercício. A gente vai trazer um personal aqui, né? Se tudo der certo, a gente vai trazer um personal. Aí vocês arrastam o sofá. Exatamente. Tem gente, Lu, que frisando aqui, está acompanhando a gente desde o primeiro programa que a gente falou sobre rotina infantil. Então, está acompanhando toda quarta-feira. Então, só Deus para abençoar vocês. Continue ajudando a gente a divulgar esse trabalho, né? Continue orando por nós. Continue orando por esta igreja, continue orando pelos nossos pastores, nossos obreiros, enfim, todos os membros dessa congregação, para que Deus possa vir nos guardar, não só a gente, né, mas como todos aí que estão à mercê dessa doença. Meninas, irmã Maria, Tati, eu estou muito orgulhosa de vocês arrasaram. É muito bom saber que são ouros da casa, né? Isso é muito importante. Muito Deus obrigada. abençoe. Muito obrigada. Muito, eu foram lindas, pelo maravilhosas. convite. Aprendi muito, confesso que estou saindo daqui bem Querem mandar beijo? informada, isso. Quer mandar beijo, Maria? Eu quero mandar um beijo, né? Não sei quem são as pessoas que estão aí do outro lado, né? Mas eu quero mandar um beijo muito especial para todos vocês que estão aí, né, nos prestigiando, né, com a sua atenção, né? E eu fico muito, muito, muito feliz de poder passar essa informação para vocês. Um grande beijo. Tati? Eu faço as minhas palavras, a palavra da minha mãe aqui, né? Um beijo para todo mundo. Eu agradeço a pastora, a Paulinha, né, que estão realizando esse trabalho muito bom nesse período de quarentena, né, que às vezes parece ficar em casa e não ter o que fazer. E a igreja, ela é um suporte da sociedade, e isso faz toda a diferença nas nossas vidas, na vida das nossas famílias. É de suma importância. A gente está levando não só a questão espiritual com os cultos, né, mas essa questão da informação também. Então, eu fico muito feliz e agradeço a todos que nos assistiram e a toda a equipe aqui da nossa igreja. Amém. Irmã Maria, a gente sempre termina com uma oração. Eu quero pedir para a senhora hoje fazer essa oração. Amém? Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, queremos nesta noite te agradecer por tudo, Pai. Por essa oportunidade, por este momento, Papai querido. Papai querido, pela sabedoria que o Senhor tem nos dado, Senhor. Jesus, pela saúde, Pai. Vá ao encontro, Senhor, de cada um que está em seu lar agora. Cobre com teu sangue, Senhor. Livra, Senhor, de todas as enfermidades. Que todo espírito de morte venha cair por terra. Espírito de enfermidade, cai por terra em nome do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor esteja dentro do lar de cada um neste momento, hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigada, beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Até quarta-feira. Até. Esperamos vocês quarta-feira, viu, gente? Compartilha. Tchau. Tchau.